Amém? Estamos com o canal no YouTube e você pode ir lá e se inscrever. Amém? Se inscrever no canal do YouTube, tá bom? Então quem não tem, depois pega com quem tem, tá bom? Obrigado. Abra a tua Bíblia comigo em João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Há dias temos falado sobre um tema referente a alinhamento de alma e espírito. Na quarta-feira passada você não veio, você faltou quarta-feira. Se você não esteve quarta, você perdeu uma palavra que eu que ministro há muitos anos, fui impactado com ela. Pena que a gente não gravou, né? Mas olha, foi tremenda. Nós temos falado algumas coisas sobre alinhamento de alma enquanto você acha Evangelho de João. Não são as cartas de João lá no final da Bíblia, Evangelho de João. Nós estamos falando sobre o alinhamento de alma porque eu entendo hoje que o mais importante é um alinhamento de alma. Porque uma pessoa que vive no Espírito cumpre propósitos. Porém, uma pessoa que vive muito influenciada pelos impulsos da sua alma, tende a retroceder e até viver em ciclos de altos e baixos. Eu tenho ministrado isso constantemente porque até algumas pessoas estavam na quarta-feira, falaram aqui, citando a respeito de não ouvir isso sendo ministrado, nem na internet, nem por igreja nenhuma, mas é necessário. É necessário que eu e você venhamos encontrar dentro de nós, olhar para dentro de nós. É importante que eu e você venhamos a tirar os nossos olhos dos outros e ocupar o nosso tempo olhando para dentro de nós. Quando eu olho para dentro de mim, eu consigo me conhecer, eu consigo entender quem sou, eu consigo conhecer as minhas debilidades, as minhas emoções, as minhas fraquezas. E posso administrar a minha vida e entender também, podendo interpretar quando é um impulso de minha alma. Porque não é porque eu sou um apóstolo, um pastor, não é porque eu sou cristão há muitos anos, que eu não tenho uma alma que de repente dentro de mim quer emitir impulsos que quer me governar. O próprio Davi disse um dia: por que estás abatido a minha alma? Por que tu te perturbas? Ou em outras traduções, por que tu afliges o meu ser? Espere em Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós conseguimos avançar no reino. E hoje, infelizmente, eu vejo uma igreja muito mais movida. E quando eu falo igreja, eu não estou falando do templo, eu não estou falando das paredes, eu não estou falando disso aqui, estrutura. Eu estou falando de nós. Nós somos pessoas muito almáticas. E quando eu vejo hoje a igreja, eu vejo uma igreja onde muitos andam muito pela alma. E isso acaba atrapalhando propósitos. Quem anda na alma não cumpre propósito. Repita comigo: quem anda na alma não cumpre propósitos. Mas talvez você está vendo esse vídeo pela primeira vez, nunca ouviu falar sobre isso. Eu trabalho com cura e restauração da alma, temos muito material para isso. Temos material que trabalha na introdução de cura da alma, na cura, aprofundando a cura da alma. Damos aula sobre isso e falamos sobre isso porque é a única maneira de conseguir fazer as coisas acontecerem, amém? E no Evangelho de João eu encontro aqui um propósito sendo cumprido. Porque o mais importante de tudo que nós temos que entender é que o Espírito que nós temos, que é o Espírito que está em mim, o Espírito que veio de Deus e que um dia voltará para Deus, ele veio de Deus carregado com as informações que eu preciso para cumprir o meu propósito. Entenda, você é feito de corpo, alma e espírito, amém? Essas três coisas a gente sempre tem falado muito aqui. A tua alma foi fragmentada, infelizmente, com a queda de Adão. Quando Adão, ele peca e os olhos dele se abrem e ele começa a entender e conhecer o pecado e conhecer o bem e o mal, a alma de Adão, ela se torna fragmentada. E agora, as informações, sentimentos, emoções, toda a confusão de sentimentos está ali. E agora nós nascemos
de uma alma que foi defragada, uma alma que foi danificada. E vivemos sempre entendendo que a nossa luta constante é contra ela, porque a alma milita contra o espírito. Na Bíblia Sagrada, quando fala de carne e ações da carne, não é dessa carne que você pode tocar, porque essa carne não pode fazer nada a não ser te conduzir. Essa carne que nós tocamos aqui, ela dói quando belisca, mas os sentimentos da carne estão ligados aos órgãos e os órgãos estão ligados à nossa alma. E quando nós andamos no Espírito, quando nós conseguimos dominar o nosso Espírito, quando nós conseguimos fazer com que o nosso Espírito se sobressaia aos sentimentos da nossa alma, nós conduzimos perfeitamente o nosso propósito. Diga comigo, todos nós somos um propósito no coração de Deus. E nós encontramos na Bíblia um homem chamado João, o Batista, que é citado pelo João, não o próprio Batista cita o texto, mas aqui é o discípulo amado que escreveu. Amém? Nós temos aqui o João Batista, um homem chamado João, filho de Zacarias e de Isabel. Mas nós temos o autor do livro que é o discípulo amado, João, não é o mesmo, amém? Então entenda, o autor João é o apóstolo João que andou com Cristo e escreveu as cartas 1ª, 2ª e 3ª João e o Apocalipse. Esse João Batista foi aquele que pregou que o Senhor viria. Então vamos ler comigo? João, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 6. Diz assim: houve um homem enviado de Deus, cuja o nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos vierem a crer por intermédio dele. João não era luz, mas foi enviado para testemunhar da luz. Amém? Uma coisa interessante eu encontro nesse texto. Quando a Bíblia fala, houve um homem enviado de Deus. Diga comigo, enviado de Deus? Como assim? Nós fomos enviados por Deus. Você e eu precisamos entender que nós fomos projetados por Deus na eternidade. E quando nós nascemos, o nosso espírito encarnou. Escute, nós não reencarnamos. A igreja não acredita em reencarnação. A Bíblia em Hebreus fala, ao homem está dado o direito de morrer uma só vez e depois disso segue então não tem reencarnação. Mas tem encarnação. Cristo encarnou, você concorda comigo? O verbo se fez carne e habitou entre nós. O próprio João fala isso. Então, não existe reencarnação, porque a reencarnação é você morrer e o teu espírito reencarnar novamente, como o espiritismo acredita. Mas nós não seguimos a Bíblia de Allan Kardec, seguimos a Bíblia Sagrada, e lá no livro de Hebreus, capítulo 9, a Bíblia fala que ao homem está dado o direito de morrer uma só vez. Então quer dizer que nós encarnamos uma vez para cumprir propósito. Ou você acha que você encarnou aqui só para sofrer, para viver uma vida trabalhando, para viver uma vida comendo, dormindo? Você acredita que você encarnou só para isso? Não. Entenda uma coisa, nós somos projetados por Deus e viemos de Deus e um dia tornaremos para Deus, porque nós somos eternos. O nosso espírito é eterno. A matéria chamada carne, ela morre por quê? Porque quando Adão pecou, Deus falou, Adão, não coma do fruto, porque o dia que você comer, certamente você vai morrer. E quando Adão caiu, pecando, comendo do fruto, a Bíblia diz que Deus colocou anjos na porta da entrada da árvore da vida. Porque o homem comeria da árvore da vida e viveria eternamente. Mas agora o homem morre, e a Bíblia fala que o espírito do homem volta a Deus. Amém? Só que é esse espírito que volta para Deus, que veio de Deus. É esse espírito que está em mim e está em você, que tem todas as informações necessárias para que você cumpra teu propósito. Então eu quero acordar você nessa noite, para entender, queridos, que nós viemos aqui nessa terra para cumprir um propósito que está estabelecido no coração de Deus. E se você ainda não sabe qual é o teu propósito, eu te dou uma direção, procure saber. Se você ainda não entendeu qual é o propósito de Deus para a sua vida, procure saber. Se você ainda está perdido no seu propósito, procure se alinhar. Porque um dia todos nós chegaremos perante o Senhor e estaremos prestando conta do nosso propósito.
Aí, queridos, deixa eu dizer uma coisa. Aí você precisa entender, queridos, que o que Deus colocou em você, o que Deus liberou sobre o seu espírito, é para que você cumpra algo, para que você faça algo. Então aquilo que está dentro de você que arde, a chama que arde dentro de você, você precisa fazer, você precisa executar, para que através daquilo que você faz, você possa cumprir propósito. Porque deixa eu te dizer, um dia você tornará para Deus. E o mesmo Jesus um dia falou que um dia um homem entregou talentos para 3 homens. Um deles fez o que com o talento? Enterrou. E aí quando o Senhor prestou conta com ele, que é um dia que todos nós prestaremos conta do nosso talento, e o nosso talento está no nosso espírito, o que aconteceu com aquele homem que enterrou? Então entenda uma coisa, querido, você precisa cumprir propósitos. E João veio para isso. E o mais interessante de tudo isso é que a Bíblia fala: houve um homem enviado de Deus cujo nome era João, e ele veio como testemunha para testificar a respeito da luz. Quem era a luz? Jesus. Ele veio para testificar sobre a luz, e a luz era Jesus. E por que a luz era Jesus? Porque andávamos em trevas, até que brilhe a luz. Jesus veio como a luz do mundo. Jesus veio como a porta de acesso. Jesus veio como acesso ao Pai, que a humanidade estava longe. Tudo bem, até aí tudo bacana. Agora o que eu quero relatar para você é um fato muito importante. Eu acredito que, como disse, todos nós temos grandes propósitos em Deus. E nós precisamos entender. Na quarta-feira passada agora, quem estava aqui ouviu, eu falei sobre o propósito de Maria, a mulher, a irmã de Lázaro, irmã de Marta, com o seu vaso de unguento, ou alabastro, ou o que você queira, que tinha um valor de 1 ano de trabalho, era muito caro, e que Maria quebrou e derramou o óleo sobre os pés de Jesus e ungiu Jesus, amém? Eu acredito, piamente, que o propósito daquela mulher era único. E aconteceu. Quando? Quando ela ungiu Jesus. Porque você precisa entender que Jesus, ele precisava ser ungido. E ele é ungido para a Páscoa. Porque o cordeiro é preparado para o sacrifício. E entenda, depois que Jesus morre, a mãe de Jesus e as amigas dela vão ungir Jesus e encontram um anjo que diz: ô mulher, por que vocês procuram um vivente entre os mortos? Jesus não está aqui, ele já ressuscitou. Então ninguém conseguiu ungir o corpo de Jesus, só uma mulher. Quem era ela? Maria. Ela cumpriu o propósito, sim ou não? É isso que eu quero que você entenda. A igreja precisa se alinhar para entender que o teu propósito não está aqui dentro todos os cultos esperando a volta de Jesus. A igreja precisa entender que você não está aqui de culto a culto ou de reunião a reunião, ouvindo uma palavra para ir para casa e continuar na mesma vida. A igreja precisa entender que você está aqui para adestrar o teu chamado, para adestrar o teu propósito e para começar a executar aquilo que o Senhor te chamou. E há um propósito macro, há um propósito universal para todos nós. E há um propósito estabelecido pelo Cristo no último dia antes de assunto dos céus. Ele deu um propósito a todos que estavam próximos deles. Ele disse o quê? Ide por todo mundo e façam discípulos. Então entenda, um propósito macro, universal para todos nós é fazer discípulo. E eu te pergunto, quantos discípulos você fez esse ano? Mas apóstolo, eu não sei qual é o meu propósito, sabia? Porque as pessoas olham para propósito e elas querem muito um propósito que aparece. Já viu? O meu propósito é cantar na equipe de louvor. O meu propósito é pregar a palavra. O meu propósito é fazer parte disso. Tudo aquilo que aparece. Mas ninguém tem o propósito de limpar banheiro, né? Ninguém tem propósito de ficar na porta, né? Ninguém tem propósito de servir. Ninguém tem propósito pequeno. Todo mundo acha que tem propósito grande. Tudo bem, legal. Eu acho bacana. Só que entenda, você pode fazer coisas grandes, mas nunca deixe de fazer as pequenas. Porque se você não fizer as pequenas, você nunca chegará nas grandes. E é o que eu vejo hoje, muita gente travada, sabe por quê? Eu só faço se for assim. Eu só faço se for assado. Eu só faço, não faz nunca nada. Não faz nada. Não faz nada. Você já viu? Comece servindo. Há um propósito. E qual era o propósito de João? Eu já li aqui. Qual era o propósito de João? João veio enviado por Deus. Quem enviou João? Ou tu acha que João levantou do nada lá, um dia acordou e disse: eu vou para o deserto? Não quero mais saber de nada? Foi assim? Eu vou comer mel silvestre e gafanhoto?
Vou me vestir do pelo do camelo? E vou ficar lá no deserto? Tchau mãe, tchau pai, adeus. E como um louco aos olhos de muitos, João pregava. E como um louco aos olhos de muitos, João pregava. Só que João era o propósito de Deus. Então entenda uma coisa, não tem propósito louco. Quando Deus está no negócio, até os loucos podem ser levantados. Porque quem olhava para João não acreditava que ele era filho de Zacarias e da mãe dele, a Isabel. Ninguém acreditava, porque Zacarias era um homem de influência. E ninguém acreditava que aquele menino, o Joãozinho bonitinho, agora estava no mato e gritando uma frase célebre. Era uma frase que todo mundo não gostava de ouvir, mas ele dizia o quê? Arrependei-vos, raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E ali, na sua simplicidade, porém, na sua autoridade. Sabe por quê? Você pode ser simples, escute isso. Mas se você estiver em Deus, mesmo sendo simples, você terá toda a autoridade que emana do alto. Você só precisa estar alinhado ao teu propósito. Você sabe por que muitas pessoas não têm autoridade que vem do alto? Porque estão fazendo aquilo que Deus não mandou elas fazerem. Você sabe o que é isso? Quando nós não estamos alinhados ao propósito de Deus, é mais ou menos assim. Imagina, né? Você trabalha numa empresa, o teu patrão chega para você e fala, ó, eu quero que você vá lá e você faça tal coisa ali naquele cantinho ali para mim, tá bom? Beleza. Aí o patrão vai e volta, 15 minutos ele volta, você está do outro lado fazendo outra coisa. Aí o patrão chega e fala, mas eu não te mandei ali? O que você está fazendo aí? Ah não, porque eu olhei aqui, eu senti no meu coração que é para fazer isso aqui. O que o patrão vai fazer a primeira vez? Vai te dar uma advertência. Mas aí você continua, o patrão diz assim, olha, agora eu quero que você faça isso. E ele chega 20 minutos depois e você está fazendo outra coisa. O que vai acontecer com você? O que vai acontecer com você? Isso, o que vai acontecer com você? Vai para a rua. Ser mandado embora. Escute, tem muita gente, irmão, nadando contra a maré, porque está fazendo o que Deus não mandou. Está fazendo o que Deus não mandou. Sabe aquela pessoa que diz assim, Deus mandou eu sair de tal lugar. E não mandou, irmão. O que acontece com a pessoa? Vai andar para trás. Deus mandou eu ir para tal lugar. E Deus não mandou a pessoa ir para tal lugar. O que vai acontecer com a pessoa? Vai andar para trás. Então, entenda uma coisa. A primeira coisa que nós precisamos entender é que precisamos estar alinhados ao propósito de Deus. E torno a dizer, Deus não deixou e permitiu com que você viesse a esse mundo somente para comer feijão. Deus não permitiu, não decidiu que você viesse a esse mundo só para sofrer, para trabalhar, para esperar loucamente pela sexta-feira, né? Já chegou a sexta-feira, né? Loucamente pela sexta-feira para descansar no sábado, e hoje, nessa hora, já está bem pirado, porque amanhã você tem que trabalhar. Não foi isso. Deus te fez para cumprir propósitos, amém? E quando eu olho para João, eu vejo um cara totalmente alinhado. E cumprir propósito vai além. Porque para mim cumprir propósito, eu preciso ter uma coisa. Quer ver? Então vamos lá. Capítulo 1 de João, versículo 19. Diz assim. Capítulo 1 de João, versículo 19. E este era o testemunho de João. Quando os judeus enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para interrogarem: quem és tu? Ele confessou e não negou, mas declarou francamente: eu não sou o Cristo. Olha para mim. Você sabe por que a maioria das pessoas elas não conseguem identificar propósito? Você sabe por que a maioria das pessoas não conseguem fazer as coisas em propósito e alinhar o seu propósito em Deus? Primeiro, porque muitas estão com o espírito desalinhado. Amém? Primeiro. E por estar com o espírito, e eu não estou falando do Espírito Santo de Deus, eu estou falando do teu espírito. Amém? O ruach, fôlego, o que Deus te deu quando tu nasceu. Por estar com esse espírito desalinhado, provavelmente quem vai tomar a frente é a alma. E quando a alma toma a frente do espírito, a tendência é termos deficiência na identidade. É mais ou menos assim, quer ver? Você sabe daquela casa que o homem não faz? Nada. Quem faz? A mulher. Quando o homem não faz, já viu aquela casa que o homem é boca mole? E ele não faz nada. Ele não faz nada. Ele só mais ou menos trabalha, mais ou menos trabalha e bota um pouquinho de dinheiro dentro de casa.
que a mulher faz? Tudo. Já viu aquela mulher que faz tudo? Ela compra, ela vende, ela passa, ela faz tudo. Por quê? Porque assim é a alma. O homem, ele representa o espírito. E quando esse espírito está calado, a mulher, a alma, se manifesta. Ela não se manifesta por mal. Nenhuma mulher se manifesta por mal. Porque se muitas mulheres não se manifestassem, a casa afundava. A casa ia para o brejo. Quando as mulheres tomam a frente, elas vão de tudo que é jeito. Então, quando o meu espírito está calado, quando o meu espírito está para baixo, quem sobressai? Aí depois o marido quer brigar com a mulher. Porque tu fez isso? Eu não mandei tu fazer? Não tem o que fazer, ela fez. Tu não fez, ela fez, varão. Quando tu era, já era. Quando tu olha, já era. Ela já comprou, já pagou, já vendeu. Quando tu chega, se tu bobear logo, tu vai também. Não te apruma, não. Assim é a alma. Então entenda. Não é somente ter um propósito. É estar com o espírito alinhado. Porque se o meu espírito não está alinhado, quem fala é minha alma. E se a minha alma fala, provavelmente eu terei conflitos em minha identidade. Sabe por quê? Porque os sentimentos da minha alma vão emitir tantas informações de dor, desde o ventre da minha mamãe até os dias de hoje, que se eu não tiver o discernimento de Deus, eu vou ficar confuso. Primeira coisa que confrontaram João, quando chegaram, o que aconteceu? Vou explicar para vocês. Aconteceu o seguinte: um dia João estava lá batizando, e João batizava, dizia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Você sabe por que ele falava raça de víboras? Quem sabe? Porque naquela época tinha muitas víboras. E sabe o que eles faziam para espantar as víboras? Eles botavam fogo. E eles cruzavam o fogo para cercar com fogo as víboras. E elas conseguiam fugir do fogo. Então ele dizia: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? E aí agora chegaram para João um dia, João estava batizando. Entenda, uma coisa que eu quero que você entenda. Os sacerdotes e os levitas, eles foram enviados por homens de influência de Jerusalém para confrontar João. E eu quero que você entenda que esse confronto não era pessoal. Não era um confronto natural. Era um confronto espiritual. Eu quero que você entenda uma coisa comigo nessa noite. Todas as vezes que você estiver alinhado ao teu propósito, alinhado com o teu espírito, fazendo a vontade de Deus, entenda que você será confrontado. Escute uma coisa, tem muita gente que diz assim: não se atira pedra em árvore sem fruto. Não é verdade? É verdade. Todas as vezes que você estiver fazendo a vontade de Deus, entenda, o mundo espiritual vai se levantar. E aí quando alguém chega para mim e fala: ai apóstolo, que guerra, ai apóstolo, que não sei o que, eu digo: te alegra, te alegra. Como que eu vou me alegrar nessa guerra? Está todo mundo se levantando, meu patrão se levantou, ninguém não sei o que lá se levantou. Por quê? Te alegra, sabe por quê? Tu estás incomodando o mundo espiritual. E se tu estás incomodando o mundo espiritual, as guerras virão, os confrontos virão, as batalhas virão. Te alegra. Te alegra, sabe? Agora, te preocupa quando tu entra, sai e ninguém te vê. Te preocupa. Te preocupa quando tudo está sereno. Te preocupa quando o mar não está revolto. Te preocupa quando nada está te perturbando. Sabe o que significa isso? Tu não está incomodando as trevas. Um dia João está batizando. Vai lá, tu. Vai lá, tu. Shhh. Vai lá, tu. Chegou o pessoal e perguntaram de cara para ele: quem és? Tu. Primeiro ataque sempre será em tua identidade. E o que eu mais vejo hoje dentro da igreja são pessoas confusas. Não sabem quem são. Você quer que eu fale? Eu não vou longe. Eu não vou longe. Ei, você enxerga o que eu enxergo na sociedade de hoje? As pessoas, uns acham que são cachorro, outros acham que são... Vou manter. Eu sei que agora
nós temos nós estamos no YouTube, né? Então, eu tenho amigos que foram, eu sei disso. Então a gente tem que ser astuto nessa área. Mas você olha para mim e sabe o que eu estou falando? Tem muita gente hoje que não sabe quem é. E se você não sabe quem é, como tu vai cumprir propósito, meu irmão? Igual uma época cantavam dentro da igreja, né? Quem eu sou? Quem tu és? Quem tu queres que eu seja? Mas como assim, irmão? Quem eu sou? Eu sei quem sou. Sei para onde vou. Sei de onde vim, sei. Você está entendendo? Você está pegando a visão? Meu irmão, você tem que saber quem você é, meu irmão. E João sabia quem ele era. Só que entenda uma coisa, a primeira coisa que o mundo espiritual sempre vai querer fazer é saber se tu estás alicerçado em tua identidade. Porque a coisa mais fácil de derrubar é alguém que não tem convicção. A coisa mais fácil de derrubar é aquele que não tem certeza de si próprio. A coisa mais fácil de se derrubar é aquele que não se conhece. O primeiro ataque em João foi em sua identidade. Quem tu és? E se João não tivesse um espírito alinhado, ele nem estaria ali. O que João disse? E ele confessou, 20, e não negou, mas claramente, francamente disse: eu não sou o Cristo. O Cristo estava aqui em hebraico, na tradução hebraica, como Messias, porque todos esperam o Messias. Israel até hoje espera o Messias. Parte de Israel não acredita que o Yeshua é o Cristo, e esperam até hoje o Messias. Parte de messiânicos acreditam piamente que ele é o Cristo, e amém? Tudo certo? Mas eles esperavam o Messias há muito tempo. Eles esperavam aquele que viesse governar há muito tempo. E quando aqueles homens vieram questionar ele logo diz: olha, eu não sou o Cristo. Ele logo diz quem ele realmente não era, mas diz logo em seguida quem é. Isso é importante. Você precisa saber de duas coisas. Primeiro, quem você é de verdade. E segundo, quem você não é. E eu vejo hoje muita gente caindo do cavalo querendo ser na igreja ou querendo ser no evangelho quem não é. Eu conheço muita gente entrando pelo caminho errado querendo ser o que não é. Quem entende o que eu falo? E aí muitos disso, ou muitas situações como essa, nos representam um desalinhamento de espírito. Porque quando o meu espírito chipado com as informações que eu tenho para cumprir propósito está além da minha alma, ele determina propósito na minha vida. Muitas pessoas chegaram para mim e disseram: mas eu tive um convite uma vez, na época de eleição agora, de um cara muito, não vou falar quem é, porque ele está hoje no governo e é governo, é o vice-prefeito, pronto, falei. É porque não adianta, vou falar, né? O vice-prefeito marcou uma reunião comigo e disse assim: eu quero um cara como você. Eu quero um cara como você. Eu te digo uma coisa, eu vou te eleger a vereador pelo PDT. Eu digo: não, eu nasci para ser pastor. Eu nasci para pregar o evangelho. E vou ficar aqui. Ele olhou para mim e falou assim: ó, eu respeito o seu posicionamento. O que o senhor precisar de mim, as portas estão abertas. E nos cedeu um local num preço muito bom para fazer uma conferência apostólica. Foi uma bênção. Mas você precisa saber quem você é. E o que eu mais vejo hoje dentro da igreja, os crentes tudo perdido. Uma hora eu quero ser isso, uma hora eu quero ser aquilo, uma hora eu sou isso, uma hora eu sou... Não, para, irmão. Alinha o teu propósito. Olha para a tua identidade. Olha para quem tu és. Não perde a essência. 2 domingos atrás, eu acho que foi 2 domingos atrás, foi na ceia, eu falei sobre o exemplo da igreja primitiva. O que é realmente a igreja primitiva? A igreja primitiva é um modelo para a igreja atual. Nós perdemos o exemplo da igreja primitiva, nós perdemos a referência, nós não somos o espelho da igreja primitiva e deveríamos ser. Se nós pregamos o nome do Cristo, o Filho do Deus vivo, ungido, ressurreto, se recebemos o poder dele para curar, libertar, expulsar demônios, se recebemos as chaves que ele entregou em Cesareia de Filipe,
E ele disse, tudo que ligado na terra é ligado no reino dos céus, e vão por todo mundo, pregam o evangelho, e façam discípulos, e batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e levantem e façam a obra. Eu vou dizer uma coisa para você, o meu modelo é a igreja primitiva, e quando eu estou fora do modelo da igreja primitiva, eu estou desalinhado. Eu preciso me alinhar. Assim somos nós. Se nós estivermos desalinhados ao nosso propósito, nós estaremos fora da visão. Então eu preciso que você entenda uma coisa. Que essa semana arda no teu coração. Que essa semana arda no teu interior um desejo de te alinhar ao propósito. Ah, mas qual é o meu propósito? Irmão, teu propósito pode ser pequeno. Não tem problema. O teu propósito pode ser pequeno, mas através do teu propósito, muita coisa vai acontecer. Era o que aconteceu com Maria. Somente ungiu o corpo de Jesus para o sacrifício. Eu não sou o Cristo. 21. E questionaram, quem és então? És tu Elias? Ele disse, não, não sou. És tu profeta? E João afirmou, também não. Então, perguntaram a ele, quem tu és? Dai-nos uma resposta, para que nós levamos aqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Segunda pergunta, muito importante, que se tu não tiver um alinhamento de espírito, tu dança. Dizes a respeito de ti mesmo. Porque quando eu não tenho uma identidade alinhada, eu acho que sou qualquer coisa, até super-homem. E o problema de achar que é super-homem é pular do prédio, achar que pode voar. Muito crente que eu acho que está se achando super-homem, e está enfrentando guerra, e está levando tapa no peito. E Jesus, então João disse o quê? João falou, 23, e João lhes disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Fazei um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías. Isaías disse isso? Sim ou não? Claro que disse, irmão, ele falou. Quando que Isaías disse isso? Na mesma semana que João... Não, Isaías... Deixa eu te fazer uma pergunta para os crentes aí que lê Bíblia. Isaías foi visitar João lá no Jordão? Não? Isaías capítulo 40, quer ver? Eu vou abrir para você. Quer abrir também? Isaías capítulo 40, versículo 3. Isaías, o profeta messiânico. Um homem de alinhamento de propósito, um homem de alinhamento de espírito. Um homem que por ter um espírito alinhado, foi o homem que mais profetizou acerca do Messias. Chamado de profeta messiânico, pela quantidade de profecias liberadas acerca do Cristo. Esse mesmo profeta, um dia, ele diz assim... No capítulo 40 e no versículo 3, há uma voz que clama em meio à terra desértica, preparai o caminho para Yahvé no estepe, aplanai uma vereda para o vosso Deus. Ei, há uma voz, ele não fala de João, ele não fala, sabe o que é isso, queridos? É um alinhamento de espírito tão grande que o próprio João sabia quem ele era através do profeta. É isso que eu e você precisamos entender. Nós não sabemos nem quem somos na palavra, e nós precisamos ter esse entendimento. A minha fala steppe, significa uma formação vegetal, uma planície sem árvores. Essa voz, ela clamava. E ela dizia o quê? Preparai o caminho. Então um dia João entendeu quem ele era para cumprir propósito. E ele diz, olha, eu sou aquele que Isaías falou. Eu sou aquele que Isaías disse que viria e prepararia o caminho para o Senhor. Então por isso estou aqui. Então João disse, eu sou a voz, 23, do que clama no deserto, fazei um caminho reto para o Senhor, como disse o profeta Isaías.
Ora, os que haviam sido enviados faziam parte dos fariseus e perguntaram-lhe ainda: então por que batizas? Aí a coisa começa a apertar. A coisa agora começa a apertar, meu irmão. Sabe por que a coisa começa a apertar? Porque num confronto espiritual você precisa ter armas de guerra. Diga comigo, num confronto espiritual. Diga comigo assim, num confronto contra a minha identidade. Eu preciso ter certeza. Agora olha para teu irmão e pergunta para ele: você tem certeza de quem tu és? Não é para dizer que ela tem, é para perguntar se tem. A irmã já está dizendo: tu tens, hein? Ó, tu tens. Tu tem, não vacila. Gente, por quê? Porque a coisa começou a estreitar. Gente, eu vejo muita gente sem saber quem é. Uma hora quer ser uma coisa, outra hora quer ser outra. Uma hora quer isso, uma hora quer aquilo. Você precisa alinhar o teu interior e para isso precisa de um alinhamento do espírito. Para isso, querido, tua alma precisa estar abafada. A tua alma não pode emitir som, sabe por quê? João era um cara curado. Se fosse alguns que eu conheço, já dava soco na boca desses caras, chutava todo mundo de lá. Por que você vem para cá me incomodar? Sim ou não? Sim ou não? Por que vocês estão aqui me incomodando? Eu já vou quebrar a cara de vocês, sai daqui. Me deixa fazer a obra. Mas não é assim, querido. Eu tenho olhado, esses dias eu estava falando para a pastora Márcia, nós encontramos uma pessoa, aí a pastora Márcia falou assim: você já logo vai, abraça, cumprimenta, beija, né? Eu falei: mas claro, claro. Eu falei para ela assim: eu entendi uma coisa, e eu preciso ensinar isso para a igreja, eu vou ensinar, eu estou ensinando, tá bom? Tem pessoas que fazem as coisas não porque querem, mas a alma domina elas. Aí elas fazem, falam na hora do fala o que não deve, pensa o que não deve, toma decisões que não deve. Depois sabe como é que fica? Igual o cachorro que caiu da mudança, perdido. Sabia? Perdido. Aí quando eu olho para uma pessoa dessa, eu tenho pena às vezes, sabe por quê? Porque é uma pessoa almática, só tomou uma decisão pela alma. Porque se o espírito dela está alinhado, meu irmão, qual é o procedimento dela? O correto. É fazer o que Deus quer. Amém? Se é para perdoar, perdoar. Se é para amar, amar. Se é para andar junto, andar junto. Se é para resolver, resolver. Mas não estourar, falar besteira e já sair chutando o cachorro. E já, como diz uma irmã um dia aqui na intercessão, rodei a baiana. Falei: mas tu não tem baiana? Para com isso, mulher. Eu já rodei a da baiana, já dei um tapa na cara. Não, irmã, por favor, a irmã era nova convertida. A irmã era nova convertida. Então entenda. João foi confrontado. Mas escute, João permaneceu aonde estava. Sabe o que Deus quer de você? Alinhe o teu espírito para que ele te governe. E quando você for confrontado em teu propósito, tu não retroceda. Sabe por quê? Porque todos nós somos confrontados em nosso propósito. Principalmente quando estamos fazendo aquilo que agrada a Deus. Quer ver? Você decide vir para a igreja. Aí levanta uma guerra. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se decidiu vir para a igreja, levantou a guerra, naquele dia, nem que seja carregado, venha. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Tem gente, eu vou te falar uma coisa. Sabe o que acontece? Irmão, deixa eu te falar uma verdade. Num ambiente profético, você tem que ser muito esperto. Você já vai entender porque eu estou falando isso aqui na palavra. Já vou te mostrar. Num ambiente profético, você tem que ser muito esperto. Porque o mundo espiritual, ele trabalha por sensações, assim, ó, nas tuas emoções. As sensações, os sentimentos. Aí você está em casa de boa, hoje eu vou para o culto, cantar, adorar o Senhor, né? Hoje eu vou para a igreja, aleluia. De repente, dá uma dor de barriga. E aquela dor de barriga. E aquele negócio mal. Aí qual é a tua posição? Se essa dor de barriga não passar, eu vou mandar uma mensagem para a pastora Márcia dizendo que eu não vou. Daí a dor de barriga passa ou não passa? Passa ou não passa? Não passa. Não passa porque pode ser um ataque espiritual. E ela não vai passar. Aí o que você faz? Ai, pastora Márcia, eu estava pronta para ir para a igreja, me deu uma dor de barriga. Escute, você precisa começar a entender que o diabo não quer você naquele dia. O mundo espiritual não quer você ali. E aí você deixa a dor de barriga. O que você tem que fazer? Peraí.
Tem algo no mundo espiritual me travando? Você tem que se posicionar já assim. O capeta não quer eu lá. Deus, hoje eu... Porque sabe de uma coisa? Depois que passa às 8 da noite, a dor de barriga vai embora. Aí depois do culto você descobre, né, na reunião no WhatsApp, lá no grupo do WhatsApp, o que você descobre? Foi uma bênção. Eu estou falando dor de barriga, mas pode ser dor de cabeça, enjoo, cólica, náusea. Pode ser o que for. Porque dor de barriga é mais popular, né? Todo mundo tem, né? Quem nunca teve uma dorzinha de barriga, né? Todo mundo tem. Aí você descobre o quê? Jesus desceu naquele lugar. Jesus fez aliança com aquele povo. Jesus entregou chave. Jesus fez não sei o quê. E você? Perdeu. Por que esses caras estavam aqui? Você sabe por que eles estavam aqui? Por que esses caras estavam aqui? Confrontando a identidade de João, confrontando quem era João, confrontando o que João estava fazendo e questionando por que tu batiza. Sabe por que esses caras estavam aqui? Eu vou te dizer agora. Versículo 29. No dia seguinte, João viu Jesus que vinha caminhando em sua direção e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele que eu disse: depois de mim vem um homem que tem a excelência, pois já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas a fim de que ele fosse revelado a Israel, vim. Por isso batizo com águas. E o que aconteceu depois? Fala para mim. O que aconteceu? João batiza Jesus. Escute. Se você não alinhar teu espírito, a tua alma flora. Já falei 1000 vezes hoje. Só tua alma florar, o teu propósito começa a perecer. E se o teu propósito começa a perecer, você vai ter dificuldade em até interpretar quem você é em tempos de dificuldades. Sabe aquela pessoa que quando a coisa começa a dar tudo errado, ela começa a dizer: será que eu sou eu mesmo? Será que eu sou? Será que eu sou? Sabe, os caras foram lá e não era uma guerra natural. Entenda uma coisa que eu estou falando para você, que o que os caras foram fazer lá, foram enviados por Satanás, porque o mundo espiritual queria uma coisa. Vamos ver um outro filme, uma outra história. Se João fosse um cara desalinhado de espírito, se João fosse um cara que não tivesse convicção de sua identidade, não tivesse convicção de quem realmente era, não tivesse convicção do porquê veio e do que estava fazendo, quando os caras perguntaram: quem tu és? Ele: peraí, eu acho que eu sou João. E por que tu batiza? Se tu não és o profeta, se tu não és o Cristo, se tu não é ninguém. Verdade. Vou pegar minha mochila e vou embora. E no dia seguinte João aparecia no rio para ser batizado. Quem estaria lá? Só os anjos. Escute. O propósito do mundo espiritual era parar o propósito de João. E tocou em quê? Tocou em algo dele. Tocou algo em sua identidade. Mas João tinha um espírito alinhado ao seu propósito. Você entendeu o que eu falo? Então alinhe teu propósito no teu espírito. Cure as feridas da tua alma. Abandone os porquês da tua vida. Acredite mais em você. Acredite mais no teu chamado. Acredite mais em quem você é. Acredite em quem você é. Jesus está mandando eu dizer a algumas pessoas aqui: por que você tem dúvida de quem tu és? Por que você tem dúvidas do teu chamado? Por que você tem dúvida das pessoas? Você está preocupado se vão aceitar você ou não? Estou sendo profeta agora. Você está preocupado se vão acreditar em você ou não? Se você estiver no meu espírito e o teu espírito estiver alinhado ao meu, o Senhor está mandando te dizer: quando tu abrires a tua boca, eu falarei por você. Quando tu te levantares, eu serei contigo. Quando tu estabeleceres, eu estabelecerei. É mais ou menos igual Elias.
Não choverá enquanto, segundo somente a minha palavra. E vazou a orar. Mas depois, quando Elias retornou e disse que ia chover, e mandou Acabe aparelhar os seus carros, porque vinha barulho de grande chuva, Elias corre para o monte e vai se alinhar com Deus mais uma vez em oração, dizendo: agora é nós, Senhor, manda chuva, manda chuva, manda chuva, manda chuva. 3 anos e meio não chovia em Israel. Assim são os profetas. E você sabe o que tem acontecido hoje? O espírito de Jezabel está atacando a identidade de profetas dessa nação. O espírito de Jezabel está silenciando pastores, profetas, apóstolos, homens de Deus. Sabe com o quê? Com as dúvidas. Mas todo um espírito alinhado, todo um espírito alinhado tem certeza e convicção de quem é. Fica de pé comigo nessa noite. Deus abençoe vocês. Amém?